perguntou por que todo mundo consegue emagrecer, menos eu? Você já se perguntou por que que aquela pessoa, aquela amiga, aquela pessoa da academia faz a mesma dieta, você está seguindo a mesma dieta que ela, mas ela consegue ter o resultado que ela tanto quer e você continua estagnada no mesmo lugar por muito e muito tempo, independente do que você faça? Você já se perguntou por que que eu até emagreço, mas depois eu ganho o peso todo novamente? E eu tô aqui para responder exatamente isso para você. Hoje nós vamos falar sobre a função desse peso que você tem. Você sabia que esse peso ele está aí e ele tem uma função? E muitas vezes ela é inconsciente. Você não tem clareza, você não tem noção do porquê desse peso. Porque ele pode até ir, mas ele volta. Talvez você não se sinta preparada para não ter esse peso. Talvez você não tenha permissão para não ter esse peso. Mas eu vou te ajudar nessa jornada. Então, ó, já aproveita, clica aqui no joinha, manda para aquela pessoa que você sabe que vive no efeito sanfona e vamos iniciar nossa jornada de autoconhecimento. Você sabia que o seu corpo ele é um imã de todos aqueles traumas que você sofreu na infância? E você é muito inteligente, e o seu cérebro também. Então, ele acaba te protegendo de alguma forma. Tem algumas pessoas que não lembram de coisas ruins que aconteceram na infância, porque o nosso cérebro ele bloqueia algumas coisas para nos proteger, para proteção. E em questão do peso, não é diferente. O nosso corpo, muitas vezes, ele nos protege. Sabe aquela dor de você ter que cuidar de um parente doente? Aquela dor de você não conseguir fazer o que precisa ser feito? Aquela dor de ter que carregar tudo nas costas e dar conta de tudo o tempo todo? Pois é, o seu corpo, ele está moldado para isso. Muitas vezes você carrega uma dor. Aquela dor de não conseguir dar conta de tudo, aquela dor de ter que carregar todo mundo nas costas, aquela dor de ter que solucionar o problema de todo mundo, aquela dor de não ser vista, aquela dor de querer chamar a atenção de todo mundo e ninguém olhar para você. Pois é, o seu corpo ele carrega essas dores, ele carrega esses traços aí. Muitas vezes a dor de ser abusada na infância e não poder contar para ninguém, ou por medo, ou por receio, ou por acreditar que ninguém acreditaria naquilo que você fosse falar. E você acabou segurando, você acabou escondendo, você acabou guardando isso para si. E isso fez muito mal para você. O seu corpo ele também pode estar te protegendo exatamente disso. E hoje, depois de atender tantas e tantas pessoas, eu consigo entender porque principalmente mulheres estão estilhaçadas por dentro. E o seu corpo, ele só mostra a forma como você está dentro. Aqui você vai perceber que muitas vezes o seu corpo, ele vai demonstrar coisas internas suas. Porque se você está bem aqui dentro, se você está bem aqui dentro, o seu corpo, ele também vai demonstrar isso. Mas muitas vezes você não está bem por dentro. E algumas vezes você quer se convencer de que, olha, tá tudo bem, mas o seu corpo, ele tá gritando de que tem alguma coisa de errado. Então, é importante você prestar atenção aqui nos porquês do excesso de peso na sua vida. Você já passou por momentos de parecer feliz, de mostrar para as outras pessoas que, olha, tá tudo bem, eu sou forte, eu consigo qualquer coisa, mas quando você abre o guarda-roupa, você não encontra uma peça de roupa que você gosta. Quando você olha no espelho, você não gosta do seu corpo, você não gosta do seu rosto, você não gosta de quem você realmente é. Você já passou por isso? Geralmente você posta nas redes sociais fotos somente daqui para cima, porque daqui para baixo é uma parte que você não gosta. Você nem consegue tirar fotos, nem consegue se olhar por não gostar daquilo que você vê. E muitas vezes você não entende o que tem acontecido. Por que que eu não consigo? Porque todo mundo emagrece, menos eu. Talvez você não possa. E sabe por que você não pode? Porque a vida toda você tentou mudar a sua realidade de uma forma diferente. Você sempre procurou profissionais, você sempre olhou para aquilo que estava dentro do seu prato. Enquanto tudo aquilo que vai te ajudar nessa jornada é tudo aquilo que está ao redor do seu prato, tudo aquilo que está em volta. E sabe o que está em volta do seu prato? É a sua vida. É a sua vida acontecendo, são os seus relacionamentos, é a forma como você lida com as outras pessoas, é o seu trabalho, são as pessoas próximas a você.
Como você tem lidado com tudo isso? Como que você tem lidado com todas essas coisas que estão ao redor e que estão fora do seu prato? Sabe que hoje eu atendo muitas mulheres e grande parte delas vive numa luta constante com a balança. E elas fazem dietas restritas, e elas tomam medicação, e elas se matam na academia, e elas comem bem pouquinho e falam, mas eu já cortei carboidrato, mas eu já cortei isso, mas eu já cortei aquilo, eu não consigo emagrecer, o que está acontecendo? Mas as pessoas esquecem que aqui é o principal. Não é sobre o que você come, mas é o que te faz comer. E aí, muitas pessoas, eu não sou contra, óbvio, tem alguns casos que são importantes, outros não, mas a bariátrica, tem pessoas, tem mulheres que vão para a bariátrica, mas sabe o que acontece? A bariátrica, eles simplesmente cortam um pedaço do seu corpo, eles cortam ali, e às vezes a consciência é: se eu não gosto desse corpo, é só eu mudar. Se eu não gosto da parte, né, dos meus seios, é só eu colocar silicone. Se eu não gosto da minha barriga, é só fazer uma lipo. Se eu não gosto do meu sobrepeso, é só fazer uma bariátrica. Mas você sabia que grande parte das pessoas que fazem bariátrica engordam tudo de novo? E sabe por quê? Porque a bariátrica, ela corta um pedaço do seu estômago, mas ela não tira de você o que te fez comer, o que te adoeceu, o porquê que você comeu. Ela simplesmente vai fazer com que você coma menos. Mas sabe todas aquelas ansiedades, todas aquelas emoções, todos aqueles anseios, eles vão voltar. E quando eles voltarem, sabe o que vai acontecer? Você vai comendo mais, vai comendo mais, vai comendo mais, o seu estômago ele vai dilatando, dilatando, dilatando. Por isso que muitas pessoas voltam a engordar e às vezes até mais do que o peso que tinha antes da bariátrica. Isso é muito comum, infelizmente. Eu não sou contra a bariátrica, mas é muito importante que pré-cirurgia você tenha um acompanhamento de um profissional qualificado. Pós-cirurgia, você continue o acompanhamento com esse profissional. Mas hoje as pessoas elas só querem o quê? Elas querem resultado rápido, 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 rápido. Então, muitas pessoas procuram esse profissional pré-bariátrica, e eu já conversei com algumas pessoas que, esses psicólogos, né, especificamente, que precisam fazer um laudo para que a pessoa consiga fazer a cirurgia dela, eles fazem 2 encontros, 3 encontros, às vezes um encontro. Dois, 3 encontros não é o suficiente para você conhecer aquela pessoa e para você saber se ela está apta a fazer a cirurgia. Esse é o meu ponto de vista, tá? Mas, ok, foi lá, fez a cirurgia. Depois da cirurgia, você tem que trabalhar a mentalidade da pessoa, porque o que cortou foi o estômago, não foi a mente. A mente de gorda continua lá, aquela mente com aqueles pensamentos obsessivos, com aqueles pensamentos com a comida, com aquela vontade de comer e não conseguir porque o seu estômago não suporta mais. Sabe o que acontece? Essa mente ela continua aí. E se você não trabalhar a sua mentalidade pré e pós, você vai conseguir o peso que ele foi embora tudo de novo. Entende? Então, por que ele volta? Porque ele tem uma função. Enquanto você não trabalhar a função desse peso, enquanto você não substituir essa função, que muitas vezes é disfuncional aí para o seu excesso de peso, você não consegue emagrecer. Eu já ouvi muitas pessoas que estão muito acima do peso falando assim: Kimberly, eu não consigo emagrecer. Eu como direito, eu faço exercício e eu não consigo emagrecer. Mas as pessoas acham que só fazer uma bariátrica ou só passar por um personal ou só uma nutricionista é o suficiente, mas não é o suficiente. Quando você muda sua mentalidade, você consegue atingir qualquer objetivo na sua vida, inclusive emagrecer, inclusive ir para academia, inclusive seguir um plano alimentar, porque não tem só a ver com déficit calórico, tem a ver assim, ó, o porquê que eu não tenho conseguido me alimentar da forma que eu preciso e que eu necessito, entende? Essa comida você não está usando ela apenas para nutrir o seu corpo, você está usando ela de uma forma emocional. E nessa cirurgia eles não cortam os motivos que te fizeram ganhar o peso. E enquanto você não entender da onde que vem isso, esses métodos eles não vão funcionar. As dietas não vão funcionar, os exercícios não vão funcionar, os desafios de emagrecimento não vão funcionar, os remédios eles não vão funcionar. Ou melhor, pode até funcionar momentaneamente, mas depois você volta. Aí você fica no eterno efeito sanfona.
Então, fica magra, fica gorda, fica magra, fica gorda, fica magra, fica gorda. Será que você não tá cansada de viver essa vida? E aqui não tem a ver só com o físico, porque o que eu vou te mostrar é que se fosse só uma questão física, todas as dietas funcionariam, os exercícios todos funcionariam. Todo mundo que entrasse no método emagreceria e ficaria magra para sempre. Mas não tem a ver só com físico, não tem a ver só com estético. Aqui a coisa é muito mais profunda. E olha, eu vou te falar uma coisa, talvez você não aceite, mas sabia que tem uma parte de você que não quer emagrecer? E talvez seja inconsciente, talvez você não tenha clareza disso. Mas uma partinha de você não quer emagrecer, porque esse peso, ele tem uma função. E se você tira a função dele, como que você vai sobreviver? E eu vou te mostrar isso aqui. E calma, você não está sozinha. Mais de 1/3 da população mundial está obesa. Então, muitas outras pessoas estão nessa mesma jornada que você, nessa mesma jornada de autoconhecimento. E esse vídeo aqui, ele pode te ajudar muito, ele pode mudar completamente a sua vida. Mas você precisa começar a colocar em prática. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Só de você assistir esse vídeo, ele não vai ter diferença nenhuma na sua vida. Se você realmente não internalizar e não olhar para si, não buscar o autoconhecimento e não entender qual é a função desse excesso de peso na minha vida. Sabe que muitas vezes as pessoas acham que quem é obeso é preguiçoso, que é incapaz, que não faz o que precisa ser feito. E todo esse estereótipo, tudo isso que as pessoas acabam achando de quem é obeso, acaba abalando o emocional, fazendo com que essas pessoas obesas elas fiquem mais estressadas, mais ansiosas. E isso vira um eterno ciclo vicioso, porque quando eu saio na rua e as pessoas falam isso, ou eu acredito que as pessoas falem isso de mim, então eu acabo me sentindo mal, mais ansioso, mais estressado, logo aumento o cortisol, logo eu vou comer cada vez mais para que eu encontre o conforto na comida. Isso acontece muito. Tem um filme aqui que ele é muito bom para vocês entenderem um pouco sobre compulsão alimentar e sobre obesidade, que é A Baleia. Então, assista esse filme, você vai entender como tem pouquíssimo a ver com o corpo e muito a ver com o emocional. Não tem tanto a ver com o que você come, mas o que tem motivado você a comer uma quantidade descomunal de comida para que você chegue em certas situações, entende? Nesse filme A Baleia você vai conseguir entender muito bem sobre isso. E sabe, muitas vezes as pessoas que estão acima do peso, elas querem se encaixar. Às vezes, elas só querem ter amigos, elas só querem se encaixar numa sociedade, num padrão. Então, o que elas fazem? Então, elas vão querer, vão para dietas, vão para os exercícios para emagrecer. Mas é por isso que eu digo que o emagrecimento, às vezes, você não quer emagrecer, você só quer estar numa tribo, você só quer estar num padrão. E aqui a gente vai para duas linhas, duas vertentes. Tem aquelas pessoas plus size que eu sou plus size e é isso, e eu amo a minha vida e romantismo a obesidade, mas tem aquelas pessoas que também estão acima do peso, mas elas querem emagrecer somente para se sentir pertencentes. Mas lá no fundo é assim, eu não quero emagrecer, eu só quero participar desse núcleo aqui, eu só quero participar, né, desse clubinho. Então vocês vão entender que as funções aqui, uma delas é destaque. E aí você vai entender algumas celebridades, algumas pessoas aí da internet, algumas influenciadoras, que a gente não cita o nome aqui, mas você vai entender o porquê que elas fazem, o que elas fazem, qual que é a função de tudo isso aí. Então vamos lá para a primeira função do excesso de peso. E a primeira função é proteção. Sabia que esse excesso de peso que você tem, ele tá aí para te proteger? E quando você emagrece, às vezes você percebe, poxa, eu preciso dessa proteção, eu tô perdendo essa proteção. Muitas vezes você pode achar que o excesso de peso é um inimigo para você, mas não, ele é um aliado e ele tá aí com essa função. E a primeira delas é a proteção. Como assim a proteção? Vou dar um exemplo de uma aluna minha. Essa aluna minha, e ela conseguiu ter essa percepção dentro de um dos meus cursos. Essa aluna, ela acordava às 5 horas da manhã todos os dias, ela ia para academia de segunda a segunda, ela nunca faltava, ela seguia a dieta direitinho, ela era disciplinada, ela assistia todas as minhas aulas, todos os meus cursos, ela era muito disciplinada. Mas ela nem tinha sobrepeso, mas ela nunca conseguia chegar naquele corpo que ela queria.
naquele corpo dos sonhos, naquela, né, Graciane ali, o corpo que ela queria, ela nunca conseguia chegar. E aí, trazendo a consciência, ela percebeu. Quando ela era criança, ela foi abusada. E isso, infelizmente, é muito comum. O peso. Quando você tem o peso por proteção, muitas vezes pode estar atrelado ao abuso. Essa minha aluna, quando criança, ela foi abusada. E aí, isso trazia vários problemas no relacionamento com filhos e com o esposo. Mas ela disse que já tinha levado para terapia, já tinha trabalhado, não queria mais tocar nesse assunto. Mas ela percebia que todas as vezes que ela estava quase, sabe, eu tô ali quase chegando na reta final, tô quase chegando no corpo dos sonhos, ela se sabotava. Quase chegando, ela se sabotava, ela se sabotava, ela se sabotava. E aí ela entendia, inconsciente, que era assim, quando eu era criança, eu fui abusada. Por muito tempo, muitos anos eu fui abusada. Hoje, imagina, eu ficar com aquele corpão, ficar gostosona. O que vai acontecer quando essa pessoa sair na rua? Ela vai ouvir um fio-fio no meio da rua? Ela vai ver olhares de homens para ela? Como que ela vai se sentir com todos esses olhares para ela? Ela vai se sentir desprotegida. Mas se eu chegar naquele corpo, e aí quem vai me proteger? E quem estava falando era a criança interior dela. Entende? Então, essa proteção muitas vezes ela tá atrelada sim ao abuso. Então, eu já fui abusada e aí eu tô emagrecendo, tô emagrecendo. Se eu vejo um olhar diferente na rua, muitas vezes eu como. Se alguém mexer comigo na rua, fizer uma cantada, eu como. Se nas redes sociais um homem comentar na minha foto, falar alguma coisa, às vezes eu como. E muitas vezes é inconsciente. Por isso que eu tô trazendo isso. Lembra que eu falei que nós somos muito inteligentes e que o nosso cérebro, ele bloqueia algumas coisas? Então, muitas pessoas não se lembram de alguns abusos porque foram bloqueados. Mas entenda, se isso até hoje traz resultados ruins para você, é uma coisa que precisa ser trabalhada, precisa ser entendida. Você precisa ressignificar para que aquilo que aconteceu no seu passado não traga consequências para o dia de hoje. Um outro exemplo da proteção também é assim, ó, mulheres, casou. Você casou e aí vamos supor que o seu sonho era casar. E aí você é extremamente apaixonada pelo seu marido. E você percebe que muitas pessoas quando casam engordam? Talvez esse pode ser um dos motivos. Você casou, só que o seu marido ele é extremamente ciumento. E aí você percebe que você tá indo pra academia, você tá ficando gostosona, você tá ficando bonitona, e aí você percebe olhares de outros homens. E aí você percebe que outros homens acabam mexendo com você. E você percebe que isso deixa o seu marido desconfortável. E com medo de perder o seu marido, de perder o seu casamento, você acaba comendo. Ah, eu vou comendo, eu vou comendo, eu vou comendo, porque enquanto eu estou comendo, os outros homens, as outras pessoas não estão olhando para mim. Eu não sou o centro das atenções. Logo, eu consigo manter o meu casamento, entende? E isso, gente, geralmente é inconsciente. As pessoas não têm clareza e não têm noção. E você pode se identificar aqui com alguma dessas histórias e com algum desses motivos? A segunda função do excesso de peso é destaque. E aqui talvez você veja algumas influenciadoras, algumas modelos, algumas pessoas que romantizam a obesidade. Mas o que acontece? Geralmente, pessoas que têm essa função do destaque são pessoas mais emotivas, pessoas mais emocionais, aquelas pessoas que gostam de abraço, aquelas pessoas que gostam de se relacionar com outras pessoas. E geralmente, essas são as pessoas que têm aí essa função do excesso de peso, do destaque. Então imagina só, você quer ter amigos, você quer conversar com as pessoas, você quer que as pessoas te olhem, você quer ter esse contato, mas às vezes você é ignorada. Imagine, se você chega num lugar, quem chama mais atenção? Aquela pessoa com um corpo normal, aquela pessoa mais magrinha ou aquela pessoa com muito excesso de peso? Para quem que você acha que as pessoas mais vão olhar? Positiva ou negativamente? E lembre-se, eu estou tocando muito nessa tecla, muitas vezes é inconsciente. Eu estou trazendo a consciência aqui para que você olhe para si e para que você perceba qual dessas funções mais se encaixa aqui comigo. Qual delas tem mais a ver com aquilo que eu estou vivendo e com aquilo que eu estou passando. Então, essas pessoas, elas precisam, sabe aquelas pessoas que precisam de elogios, aquelas pessoas, né,
que são muito carinhosas e tudo mais. Quando elas não encontram isso, parece que ativa uma chavinha no cérebro de que, ó, eu preciso me destacar de alguma forma. E essa forma vai ser o excesso de peso. E quando ela percebe que ela não está sendo vista, ela não está sendo nutrida, ela não está recebendo toda aquela atenção que ela precisa, ela acaba fazendo isso de uma forma não muito legal. No caso aqui, de uma forma disfuncional. E aí, aqui é assim, ó, eu quero falar com as pessoas, eu quero estar com as pessoas, eu preciso colocar para fora tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto. Se eu não tenho isso, eu acabo engolindo as emoções. Então, eu acabo comendo, eu como aqui para me sentir melhor, eu como ali porque não tem ninguém para conversar, e eu vou mastigando, comendo, e isso vai suprindo. Mas o corpo, ele somatiza, e ele vai mostrar que, olha, é uma coisa de errado. E aí, você vai comendo, e isso vai suprindo essa parte emocional que os outros não estão entregando e que você necessita. E aí essa pessoa, ela tem a sensação de que, olha, agora que eu tô com esse excesso de peso, eu tô sendo vista. Mesmo sendo criticada, mas olha, eu estou sendo vista. Então, o excesso de peso está cumprindo essa função. Se essa pessoa ela emagrece, aí como que ela vai ser vista? Como que as pessoas vão olhar para ela? Como as pessoas vão criticar que seja? Mas como ela vai receber essa atenção toda? Ela não sabe como. Então, o excesso de peso aí, ele está cumprindo a função dele. E muitas vezes, essa pessoa até emagrece e ela percebe que ela não tem mais chamado a atenção das outras pessoas. Então, provavelmente, ela volta a engordar de novo. E a terceira função é a força. Talvez é o mais comum aqui, talvez é o que as pessoas mais tragam à consciência logo de cara, logo de início, e talvez você se identifique. Sabe aquelas pessoas que precisam levar o problema de todo mundo, de tudo e de todos? Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade em dizer não? Necessidade de aprovação? Que quer sempre ser a pessoa boazinha? Que fala assim, eu não consigo dizer não para as pessoas, porque coitada, o que elas vão achar? Lá no fundo se eu não agradar as outras pessoas, eu não vou ser amada. Se eu não agradar as outras pessoas, elas não vão gostar de mim. E aí você acaba pegando um trabalho que não é seu, você acaba deixando de fazer as coisas que é para você, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos seus filhos, mas às vezes é pelos amigos, é por amigos de amigos, é para aquelas pessoas que às vezes você nem conhece. Às vezes no trabalho você se sobrecarrega de coisa, porque outras pessoas acabaram abusando um pouquinho da sua boa vontade. Sabe? Talvez você seja uma dessas pessoas ou você conheça uma dessas pessoas que tá sempre falando sim para todo mundo, que é a pessoa boazinha, que tá sempre ajudando, que tá sempre acolhendo, que nunca diz não, nunca coloca a própria vontade em primeiro lugar. Geralmente, essa pessoa não tem clareza de quem ela é. Ela não sabe a sua real identidade. Então, ela quer ser vista, ela quer ser amada e ela quer que as pessoas gostem dela. Então, é como se você pegasse uma mochila, um saco, assim, ó, você coloca o problema. E aí, essa pessoa, ela não se envolve, ela não só ajuda as pessoas, ela se envolve emocionalmente com todos os problemas de todo mundo. Ela vai pegando todos esses problemas, coloca no saco, pega esse saco, coloca nas costas e vai seguindo a vida. Imagina você seguindo a vida com um saco cheio de problemas e muitos deles não são seus. Você coloca nas costas, não fica pesada essa vida? Essa vida fica pesada, você anda devagar, você anda com muito peso e você precisa ter força. Como que você vai conseguir ajudar todo mundo? Como que você vai conseguir levar o problema de todo mundo? Como você vai conseguir dar conta de tudo? Você precisa ser forte. Porque se você for muito magrinha, você talvez seja mais frágil. E se você for muito frágil, será que você vai conseguir ter toda essa força para levar o peso de todo mundo? Então, essa é a função do excesso de peso. Será que você tem sido uma pessoa forte? Será que você vê essa necessidade de ser forte o tempo todo? Será que você vê essa necessidade de aprovação? Essa necessidade de falar sim para todo mundo? Essa necessidade de carregar o problema de todo mundo? Sabe, na faculdade de psicologia, a gente aprende muito isso, porque nós atendemos muitos pacientes, um atrás do outro. Imagina, se a gente pegasse os problemas de todos eles, como que a gente não estaria no fim do dia? Claro que quando a gente sai da faculdade, a gente acaba, né, às vezes absorvendo um pouco mais. Por isso que psicólogos precisam fazer terapia. Mas depois de um tempo a gente vai entendendo que o seu problema é o seu problema, o meu problema é o meu problema. Eu posso até te ajudar naquilo que eu posso, mas eu não preciso pegar esse problema para mim. Porque entenda,
Se não foi você que criou o problema, não tem como você resolver. Se foi a outra pessoa que criou o problema, deixe com que ela resolva. Comece a falar mais não, comece a se priorizar, comece a se colocar em primeiro lugar. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Você tem que ser a prioridade na sua vida. Enquanto você não começar a fazer aquilo por você, tudo aquilo que você quer, enquanto você não se priorizar, enquanto você não se colocar em primeiro lugar, provavelmente você não vai conseguir emagrecer. Porque assim, ó, às vezes você não consegue ir pra academia, porque um amigo pediu para eu ajudar ele, não sei o quê. Porque meu marido pediu para eu fazer não sei o quê. E você, onde que fica? E aí, quando você tem um tempinho para você, já é no fim do dia e você está extremamente cansada. E quando você está extremamente cansada, você pensa, eu só quero comer uma coisinha aqui para me sentir melhor. E isso é inconsciente. Mas perceba, quando você quer dar conta de tudo, quem é que dá conta de você? Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, em algum momento da sua vida, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. E será que quando isso chegar, você vai ter pessoas próximas a você para te ajudar? Entenda, quando você se envolve emocionalmente, quando você pega toda essa porção de problemas para você, o seu corpo, o seu cérebro, ele entende que eu preciso de mais energia, preciso de mais energia, preciso de mais energia para conseguir ficar em pé, para conseguir suportar tudo. E aí vem o peso, e vem o peso, e vem o peso, porque quanto maior eu sou, quanto mais forte eu sou, mais peso eu consigo carregar, entende? E sabe o que muitas vezes acontece? Você percebe que às vezes as pessoas vivem pedindo as coisas pra você. Você pode me ajudar nisso? Você pode me ajudar naquilo? Você pode fazer isso? Sabe por quê? Porque às vezes você foi sempre falando sim pra todo mundo. Coitadinha, não, deixa eu ajudar, não importa. Mas é só isso aqui. E aí as pessoas elas foram acostumando. Por isso que eu digo, às vezes elas acabam abusando um pouco da sua boa vontade. E lembre-se, quando você fala sim pra todo mundo, você fala não pra você. Por isso que, olha só, lembra que eu disse? Aqui é importante você cuidar da sua mentalidade. Quando você muda sua mente, você consegue atingir qualquer objetivo da sua vida. Por isso que eu vou deixar um link aqui embaixo. Se você quiser participar do desafio de 21 dias, aonde você vai ter 21 conteúdos gravados ali para você mudar de uma vez por todas a sua mente, são exercícios específicos para você fazer todos os dias para você mudar de uma vez por todas e para você começar a viver aquela vida que você nasceu para viver, clica aqui no link e faça o exercício de mentalidade, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar você. E agora, olha só, antes da gente finalizar, ok, Kimberly, eu já entendi. Eu já entendi as funções, eu já identifiquei quais eu tenho, e agora, o que eu faço com isso? Para que você tenha uma mudança, você tem que ter uma consciência, certo? Certo. Foi o que eu trouxe aqui para você, consciência. Mas para que você realmente mude, é importante você ter uma consciência e uma ação. E aqui eu vou trazer alguns itens práticos para você iniciar, para que você já consiga ver uma mudança aí. E aqui vai alguns itens práticos para você começar a colocar em prática. Lembre-se, quando uma coisa muda, tudo muda. Então, uma pequena mudança aqui, você já vai ver uma mudança em todo o resto. Primeira coisa, comer consciente. Todas as vezes que você for comer, presta atenção no seu prato. De preferência, arrume a mesa para você, nem que seja para você sozinha. Coloque o seu melhor prato, o seu melhor xícara, o seu melhor copo, o seu melhor talher, o melhor para a melhor, que é você. Coloca ali, arrume a mesa da melhor forma que você puder. Se você estiver toda feia, toda fubanga, você não vai se sentir bem. Coloca ali a sua melhor roupa para você. Porque, afinal, você é a pessoa mais especial da sua vida. Se arrume para você, faça a melhor comida para você, arrume ali a mesa da melhor forma para você. Comece a se nutrir de uma experiência. A experiência é tudo aquilo que está ao redor do seu prato e não aquilo que está dentro do seu prato. Porque enquanto você só olhar para aquilo que está dentro do seu prato, talvez haja muito descontrole ainda. Mas quando você sentar e ter uma experiência, quando você comer devagar, quando você vê ali todas aquelas louças bonitas, quando você vê aquela mesa bem arrumada, é toda uma experiência. E você vai estar se nutrindo, não só do que tem no prato, mas de tudo aquilo que está fora também. Perceba, quanto maior a porção de prazer que está fora, menor a porção de comida que está dentro.
porque você vai se nutrindo de outras coisas, entende? Gente, pode parecer bobo, mas faça o teste, faça a experiência. Você vai perceber que quando você vai em restaurantes caros, se você já foi em algum desses restaurantes, tem toda uma experiência. E você pode perceber que a comida ela é assim, olha, bem pouquinho. E às vezes você pensa, caramba, paguei tão caro e é só isso. Só bem esse pouquinho. Porque às vezes é a música, é a vista, é a mesa ali, é a forma com que eles trazem toda uma experiência, tudo isso faz diferença. Coloque tudo isso em prática e lembre-se que aquilo que faz com que você engorde ou com que você emagreça não tem a ver com o que está dentro do seu prato, mas tem a ver com tudo aquilo que está ao redor do seu prato. E o que está ao redor do seu prato? É a sua vida acontecendo, é o seu trabalho, é a sua família, é os seus amigos, é tudo aquilo que está ao redor. É tudo aquilo que de fato é importante na sua vida.